Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 9 a 13. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos perguntaram-lhe: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Respondeu-lhes Jesus: certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim, também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então os discípulos entenderam que se referia a João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus desce do monte da transfiguração, do Monte Tabor, os discípulos ainda com aquela visão extraordinária, magnífica, de Jesus transfigurado diante deles. Ainda Moisés, Elias, a voz do Pai, dizendo: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo, ouvi-o. Só que Jesus fala: não conta para ninguém isso, não. Até que o Filho do Homem seja ressuscitado, se ressuscite dos mortos. Então aqui ele dá uma ordem. Ele não quer que ninguém saiba desse fato extraordinário. Quem viu foi apenas Pedro, Tiago e João. Só os três. E eles tinham que guardar esse segredo dos outros 9 e da multidão que seguia Jesus. Jesus os escolheu para ter essa experiência particular. Jesus faz isso com a gente também. Às vezes a gente tem uma experiência com Ele, pessoal, que só a gente sabe o que aconteceu, só a gente viveu aquilo. E quando às vezes você vai contar para alguém, a pessoa escuta, mas ela não entende, ela não consegue penetrar no mistério que foi esse encontro entre você e Jesus. Às vezes, num momento de oração, num encontro, numa adoração, você tem este impacto com Deus, mas não dá para falar para ninguém. E não é porque você quer esconder, é porque as pessoas não vão entender. Jesus não quer que as pessoas saibam porque elas não vão entender. E a maioria não vai nem acreditar. Ah, não, você está inventando coisas aí, isso não aconteceu não, só vocês três, quem sabe. Mas Jesus levou os três porque são 3 testemunhas. Enfim, as pessoas precisarão caminhar na fé para ver Jesus na glória da sua ressurreição. Então, depois que Jesus ressuscitar, e aí para aqueles 3 será muito importante esse momento, porque eles comprovam que aquilo que Jesus disse: em verdade vos digo, alguns daqui que estão não provarão a morte, até que o Filho do Homem tenha vindo no seu reino. Então eles veem a manifestação do Filho do Homem
próximo daquilo que ele é, luz. Deus é luz. Por que São João diz que Deus é luz? Por causa das visões que ele teve, essa e também do Apocalipse. Mas a maioria das pessoas não viu isso e terá que crer por aquilo que Jesus já disse. Então, alguém que preparou o caminho de Jesus é agora exaltado novamente, João Batista. Os discípulos fazem a pergunta: por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? E Jesus, na verdade, responde a pergunta contando um fato diferente. E qual é a pergunta que ele responde? Como ele responde essa pergunta? Ele diz que certamente Elias terá de vir e restaurar tudo. Aqui ele já dizendo, olha, a promessa é essa, virá Elias. Mas imediatamente ele diz que essa promessa já se cumpriu. E aí continua, né? Você vai anotar aí promessa do 11 ao 13. E porque ele continua dizendo, eu vos digo, porém, que Elias já veio, mas não reconheceram. E Elias veio. A promessa se cumpriu, mas eles não reconheceram que era Elias. E assim também o Filho do Homem, antes, né? Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Ou seja, vai acontecer a mesma coisa com o Filho do Homem. E eles entenderam que Jesus falava de João Batista, mas também fala dele. Para dizer, não adianta falar para as pessoas o que vocês viram, porque eles não reconheceram e não reconhecerão. Vão fazer com o Filho do Homem tudo quanto querem, igualzinho fizeram com João Batista, que era o Elias que eles deveriam ter reconhecido e não reconheceram. Se nós não temos uma experiência com Jesus de fé, e essa fé vai sendo construída e crescendo, e à medida que ela cresce, o Senhor, ele vai se revelando mais e mais a cada um de nós. Como isso acontece? Primeiro encontro pessoal com Jesus, a gente vai ouvindo a palavra, a gente vai acreditando, a gente vai dando passos, e aí você faz estudo bíblico, você faz, né? Você faz suas orações, você reza o rosário, você vai à missa, você frequenta o sacramento da penitência, você tem uma vida que busca Deus. O que vai acontecer? A sua fé vai crescer e Deus vai se revelar ainda mais. E a partir daí, os mistérios para o mundo não serão mistérios para você, porque você vai se tornar amigo de Deus, amiga de Deus. Você vai entender o que Deus quer dizer, o que Ele está falando. Vai saber fazer diferença entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, o que é do mundo, o que é do céu, o que é do reino dos céus. E aí você vai reconhecer Deus nas coisas, nas pessoas, nos acontecimentos, na sua história, nas promessas, nas profecias. Mas quem não crê não vai reconhecer. Então, só depois da grande manifestação de Deus é que essas pessoas vão poder reconhecer. Jesus está dizendo que o profeta, ele é rejeitado por aquele que não crê. Tem gente que não quer saber de Deus, infelizmente. Tem gente que rejeita mesmo. Dá de ombros, vira as costas, ignora. Vê você indo para a igreja, vê você rezando, vê você fazendo penitência, vê você fazendo novena, mas ignora, não está nem aí. Essas pessoas, elas não reconhecem a presença de Deus. E por quê? Porque elas não querem. Deus está aí, à vista. Por que elas não veem? Porque têm olhos para não ver, ou seja, elas não querem ver. Têm ouvidos para não ouvir, não querem ouvir. Porque não querem se converter.
e por causa disso não serão salvos. E não é palavra minha, não é praga, é Jesus que está dizendo. Então é muito necessário que o profeta ele seja acolhido. A profecia ela seja acolhida, ou seja, a pregação do evangelho, o anúncio, para que o coração do homem, da mulher, se abram à presença de Deus, à conversão, para que essa mudança de vida cause neles uma intimidade com Deus, e por esta graça serão salvos. Seremos salvos. Vamos anotar no diário. Promessas de Deus, versículos de 11 a 13. Promessas de Deus. E princípios eternos não, ordens. Ordem, versículo 9. Está ordenando que não fale para ninguém. Até que, ou seja, há um tempo do testemunho das maravilhas de Deus e há um tempo de se calar. E qual foi esse tempo de testemunho? O tempo necessário para que tudo se cumprisse. Então, enquanto não há ambiente propício para que as pessoas deem valor à experiência de Deus que você fez e pode dizer para elas, é inútil falar. É inútil. Você precisa viver a sua fé, testemunhar com a sua vida, sem discurso, sem pregação, sem tentar convencer à força ninguém. Mas depois de um tempo em que Jesus tivesse manifestado e aquela pessoa mostrar alguma capacidade de crer, algum desejo de Deus, aí sim você tem condições de manifestar e de relatar o seu testemunho com Deus para ela. Esse testemunho de intimidade com Deus. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Já está dizendo que a gente não pode testemunhar? Não, não é isso. Estou dizendo que há momentos em que o nosso testemunho é só viver. Não é falar. Não é pregar para ninguém. Não é ficar falando, olha, vivi isso, vivi aquilo. Não, simplesmente seja. Vai bastar. Até que haja um momento propício. Anota também no seu diário qual é a mensagem de Deus para você e como colocar em prática na sua vida. É novo aqui no canal, então se inscreva, acione o sino da notificação, deixa o like também, seu like evangeliza. Juntos vamos fazer a Bíblia toda com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Na descrição do vídeo você encontra tudo o que você precisa para ser também conosco e fazer também conosco este método maravilhoso que Padre Jonas nos deixou. Deixe também seu comentário, porque ele é muito importante para o nosso crescimento. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.